Eu tenho hoje aqui comigo um dos convidados mais especiais desse programa. Eu sou o Ferreira, tenho barba branca, cabelo preto, eu estou em uma sala ampla, essa sala está composta com diversos quadros na parede. Aqui ao centro tem uma plantinha verde, uma costela de Adão. Eu tenho do meu lado direito o meu convidado, o Arthur, que está com o coque amarrado para trás, um cabelo do coque samurai, ele está usando óculos, tem uma faixa de autismo e um crachá com o nome Arthur Freire, e ele é meu convidado. E a vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu agradeço demais a paciência e a audiência de vocês. Arthur, meu amigo, eu agradecer em primeiro lugar por você estar aqui. Nada. Você é um cliente meu e eu admiro muito você pelo conhecimento que você Também admiro muito você também. Muito obrigado, meu irmão. Arthur, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho da tua história. Quem é o Arthur? Como é que você é no dia a dia? Como é que é a questão do autismo na sua vida? Conta aí pra gente, porque é um aprendizado. Eu estou aprendendo e eu acredito que muita gente gostaria de aprender sobre isso também. E nada melhor do que você para você nos explicar como é a sua vida no seu dia a dia. A questão do autismo tá desde quando eu era pequenininho, né? Quando eu era bebê, né? E desde quando eu nasci, né? Eu sempre fui muito, quando eu era criança, eu era uma criança muito bondosa, né? Eu não era egoísta, né? Eu sempre emprestava meus brinquedos, né, para as outras crianças, né? A minha primeiro hiperfoco foi relacionado ao Japão, ou quer dizer, Japão não, foi relacionado ao oceano, né? E à criação de peixes em aquário, né? Ou seja, quando eu era criança, eu era fascinado por tudo aquilo que vinha do oceano, do mar e da criação de peixes ornamentais em aquário, né? Aí eu ainda continuo, né, com essa paixão, né? Aí, quando eu fui crescendo, né, aí na época do Fundamental 2, né, na pré-adolescência, na pré-juventude, digamos assim, né, eu tive uma paixão tive outro hiperfoco, que era o automobilismo, né, aquela corrida de carro, né, eu tive aquele outro hiperfoco, mas aquele hiperfoco não foi muito bem na minha vida pessoal, né, com uma pessoa com autismo, né, Tu pode me explicar por qual motivo que não foi muito bom? Eu gostava muito de automobilismo, né? Como você já sabe, né? Que começou a surgir outras coisas. Outros interesses, né? Isso em 2021, quando eu comecei a praticar Kendo, né? Pela KCE. Isso, que é a luta japonesa de espaço. Isso não foi de 2021. Foi há muitos anos. Foi desde 2018, né? Foi aí que nesse período, né, surgiu a minha paixão pelo Japão e a cultura nipônica por influência do meu tio Alexandre, né, Alexandre Cunha Freire, né, que está lá em Recife, está lá em Pernambuco, né, em Pojuca, né, no município de Pojuca, e foi graças a ele que eu comecei a gostar da cultura nipônica. Ele vivia enchendo meu saco, né, para assistir Samurai X, O Último Samurai, 47 Ronins, né, assistir os filmes e animes da franquia de samurai, né, de história do Japão antigo, né, entre aspas, né. Aí depois veio as reportagens que eu comecei a ver pela internet, né, circulando pela internet, né, em 2018, eu vi umas reportagens falando sobre o centenário de 100 anos da imigração japonesa no Brasil, né, que foi de 2008, né. Para quem não sabe, para a galera que não sabe, a primeira leva de imigrantes japoneses no Brasil foi no ano de 1908, no estado brasileiro de São Paulo, no sudeste do Brasil, lá na cidade de Santos, né? Voltando ao que eu estava falando, Depois eles se expandiram e... expandiram. E em São Paulo criou-se um reduto do bairro da Liberdade. Né? Isso. E lá é uma concentração maior de japoneses. Aí, voltando ao assunto, né, que eu estava falando, graças ao centenário, né, da imigração japonesa, daquela reportagem, né,
falando sobre que tinha como tema o samurai, a arte samurai, né? Sim, Que aí era uma entrevista com um cara que ele era conhecido no Brasil na época, né? Como mestre da arte samurai, que era o sensei Jorge Kishikawa, do Instituto Niten de cultura de artes marciais japonesas, né? Aí ele deu uma reportagem falando sobre os samurais, sobre o Kenjutsu, né? Que é a antiga luta japonesa de espadas, né? Aí teve outro lá do Domingo Espetacular, né? Sobre o tema Samurais no Brasil, né? entendi. Foi muito interessante, né? Aí o que falar sobre o Kendo, né? Aí em 2018 despertou interesse em fazer Kendo, né? Aí eu não consegui fazer nem em 2018 e nem em 2019 por falta de logística, né? Na época, fazia taekwondo, fazia FISC, né? E ia pro colégio nessa Não escola consegui toda, né? encaixar um tempo na tua É, agenda, né? isso. Mas Aí, me fala uma coisa, antes que você evolua. O Kendo, ele é exatamente o que? Ele é uma arte marcial japonesa e tem aqui em Calcaia, em Fortaleza, onde é o local. em Fortaleza, lá no IFSED de Fortaleza, né? Na 13 de maio, e Entendi. na Unifor, entendeu? Aí, o Kenjutsu, para quem não sabe, é a luta japonesa de espadas, né, a arte marcial japonesa de espadas que foi criada pelos samurais, né, os antigos guerreiros do Japão antigo, né, durante o período do shogunato, né? Eles criaram, né, essa arte marcial japonesa, né, de espadas para poder usá-la nos campos de batalha, né, no Japão antigo. Certo. Aí o Kendo foi criado na era Meiji, ou seja, foi criado na época em que o Japão deixou de ser um país feudal, né, de zona rural, e passou a ser um país imperialista, né, que foi na era Meiji, né, Ok. que foi do ano de 1868 até 1912. E foi no final do século XIX, nos anos 1800, né, na década de 1890, né, que foi criada a Dai Nippon Butokukai, que criaram artes marciais, né, japonesas, né, derivadas dos estilos antigos de artes marciais japonesas que eram utilizadas pelos antigos guerreiros do Japão antigo, nas quais eram samurais, ninjas, ronins e até mesmo os sorreis, que eram os monges guerreiros, né? E aí, né, foi que essas artes marciais japonesas modernas criaram um outro código, ou melhor, um outro conjunto de crenças e valores, né? Que é um novo conceito de filosofia japonesa, que é o Budô, né? Que é conceito samurai moderno, né? E o conceito samurai antigo, qual era? Era o Bushido, né? Que ao invés que a galera do brasão de armas, né? Dizem que foi criado no final do século XIX pelo escritor Inazu Nitobe, mas na realidade foi criado no Japão durante o período Heian, né? Após influências religiosas do Zen budismo, após influências culturais da China e após influências políticas do antigo clã Fujiwara, surge o Bushido, um antigo conjunto de normas e regras da antiga casta japonesa de samurais, né? Que foi se desenvolvendo, né, ao longo do período, né? Esse período do Japão que você domina esse assunto, né, a respeito toda a cultura, né, do Japão relacionada aos samurais e a esse desenvolvimento que teve ao longo do século. Na tua opinião, é, esse modelo ele é específico do Japão ou ele também se expandiu por outras localidades da Ásia? Por exemplo, nós temos também naquela cultura asiática ali, nós temos a Coreia do Norte, nós temos a China, e esses países, eles tinham conflito uns com os outros ou eles eram harmônicos? Eles tinham conflitos, né? Inclusive, um dos mais famosos dele no Japão antigo foi a invasão do Japão, né, contra a Coreia, né, com a intenção de unificar todo o leste asiático, né, por ordem do segundo unificador do Japão, que era um cara conhecido como Toyotomi Hideyoshi, que ele é um samurai de baixa patente, né, Ashigaru, que servia ao primeiro unificador da história do Japão, né, Oda Nobunaga.
e ele deixou de ser Ashigaru para ser um dos generais de Oda Nobunaga, e após o incidente de Honnoji, né, onde o Nobunaga cometeu o suicídio japonês, né, o Harakiri, ele começou a governar, né, o clã Oda, né, o Toyotomi Hideyoshi. Aí ele criou-se o clã Toyotomi, né, que unificou todo o Japão, tentou invadir a Coreia, né, para depois invadir a China, né, mas não conseguiu, né, cuja única intenção era Expandir seu expandir território. seu território, poder e influência, né? Certo. E na invasão da Coreia no Japão, né? Tanto no período medieval, né? Na Ásia Antiga, né? No leste asiático antigo, como também durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Os chineses, coreanos, eles começaram a ter um certo desprezo, digamos assim, com os japoneses e a cultura japonesa, com a cultura japonesa, perdão, devido às inúmeras, invasões que o Japão fez na Coreia, né? E ao mesmo tempo devido à invasão na Manchúria que o Japão fez durante a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Matou milhões de chineses, coreanos e japoneses, tanto na Idade Média como também durante a Segunda Guerra Mundial, né? Também. Eu vi que no Japão eles têm uma cultura muito forte de valorização dos seus ancestrais, né? Tanto da natureza quanto dos ancestrais. E a religião deles está muito baseada nessa filosofia, né? A filosofia de estar reverenciando tanto a natureza quanto os seus ancestrais. E eu vejo que aqui, por exemplo, no Brasil, a gente não tem essa cultura de valorizar tanto nossos ancestrais, né? Eu vi aqui na Copa do Mundo, os japoneses eles ficaram marcados porque quando terminou os jogos, todos os jogos que eles participavam, eles recolhiam todo o lixo, né? Antes de saírem. Então, assim, eles têm uma disciplina, né? Uma filosofia e algo relacionado à religião que é uma coisa belíssima. Eu acho que a principal religião lá é o shintoísmo, não é isso? Shintoísmo e o Zen budismo. E o Os budismo, né? japoneses, eles têm uma cultura mesmo, realmente eles têm, né, de valorizar os ancestrais, né, e aquela coisa toda, né, filosófica, né? Que faz do Japão, todo o Japão, a China, a Coreia e até mesmo a Índia, né, como uma das nações mais sábias do mundo, que são as nações asiáticas, e ao mesmo tempo as nações mais disciplinadas e respeitosas, né, por influências do Zen budismo e do shintoísmo, né, e do confucionismo também, né, como no caso da Coreia, né. Os chineses e os coreanos, eles têm uma cultura, só pra você ter uma noção, eles têm uma tradição, né, com o meu psicólogo antigo, né, o Tiago, ele falou, né, que eles têm uma tradição de serem muito pacíficos, né, tanto eles, né, eles não eram assim antigamente, né, mas hoje em dia eles já adquiriram essa cultura de serem pacíficos uns com os outros, tanto com as pessoas da mesma etnia como de outras etnias também, Aham. né? Eles têm o costume de serem muito respeitosos e ao mesmo tempo bondosos, né? Com as pessoas, né, ao seu redor, né? E a galera fala que isso é mentira, mas realmente é verdade, né? Uma vez eu fui para um restaurante coreano, né? E eu falei lá com um cara lá que era o proprietário, que era um coreano, que era o Park, né? E ele falou que realmente, né, tanto os coreanos como os chineses e até mesmo os japoneses, os asiáticos do leste, eles têm essa cultura, né, da tradição aquela tradição brasileira, né, aquela filosofia brasileira que o brasileiro sempre fala, né, de gentileza, gera gentileza, mas nunca põe em prática, né? Certo. Lá é diferente. Lá eles cumprem com a palavra deles, entendeu? Ou seja, eles acabam sendo gentis uns com os outros e com as pessoas ao seu redor, com a intenção de gerar ainda mais gentileza, entendeu? E isso vem da influência da religião deles, né? Do Zen budismo, do confucionismo, e no caso dos japoneses vem por influência
do shintoísmo também, né? Entendi. E por aí vai, né? Tu falou que foi num restaurante chinês, Coreano. coreano. E me causa também assim uma certa expectativa, né, de assim, pô, que massa, porque assim, não só a religião, como as artes marciais, mas também eles têm toda uma culinária, né, específica que é apreciada no mundo todo, né? Então assim, tem gente que até não gosta, mas eu gosto, assim, eu gosto particularmente de sushi, eu gosto daquela culinária japonesa, né? Que tem todo aquele cuidado, as coisas são muito bem É, elaboradas, né? Muito bem detalhadas, e eles têm essa preocupação muito grande de fazer as coisas no mínimo detalhe. Eu achei muito impressionante isso aí. não é só a questão das artes marciais, né? E da culinária, né? Mas é também a questão, por exemplo, das novelas que estão dominando o mundo e que está fazendo milhões de espectadores, né? Na Netflix assistirem novelas chinesas, novelas coreanas, né? E novelas japonesas, por exemplo. Acho que Aqui no Brasil, foi no Japão que teve a primeira novela já registrada na história, né? É é, o Conto de Genki, né? acho que foi, Acho que não sei dizer. Mas que é os famosos doramas, né? Digamos assim, né? Que surgiram, né? E estão fazendo maior sucesso no mundo. No Brasil, o aqui que a que é gente um chama dorama, para a gente que é ficar uma claro? novela asiática, Certo. novelas do leste asiático, como novelas chinesas, coreanas e japonesas. Tem alguma que você possa indicar, cara, de repente alguém tem Tem uma curiosidade? que eu acho que eu indico, 25, 21, que é coreano, né? Chinês, né? Que é Quando Vou em Sua Direção. O outro também é Minha Juventude, né? Aí tem outro que é o I Love So Beautiful, versão coreana, né? E também tem outra que é japonesa, né? Que chega até você, né? E chega até você, entendeu? E outra que é chamada Meu Nome é Chihiro. E por aí vai, entendeu? Essa eu já vi. Meu Hã? nome é de Hiro, eu já vi. Ah, É, eu achei legal, achei bem bacana. E, mas existe também hoje uma música também bem específica, né? A questão da que é o K-pop. K-pop. E, inclusive, alguns festivais espalhados pelo Brasil trazem aqui em Fortaleza, acho que tem o mais famoso que é o Sana, né? E o Hã? Sana, eles têm, sempre traz atrações, já estão aí há mais de 15 anos no mercado. É. E eu queria que você explicasse para a gente também um pouquinho do que é essa questão da cultura deles na música. O K-pop, ele foi criado, né, pelos coreanos, né, por influência dos Estados Unidos da América, né? Essa questão do K-pop surgiu na Coreia graças por influência dos Estados Unidos da América. Aí você vê muito lá os coreanos praticando aquele esporte americano, beisebol, basquete, é, futebol americano e por aí vai, né? Esporte americano, né? Lá eles têm um senso, né, de gratidão muito forte pelos americanos, né? Entendi. Que é um senso de gratidão que eles têm pelos americanos, né? No caso dos chineses e coreanos, senso de gratidão os americanos terem ajudado eles a derrotar os japoneses, né? Os soldados japoneses e o Hirohito na Segunda Guerra Mundial, né? Que o Hirohito era o imperador japonês naquela época, né? E ao mesmo tempo, né, por terem, no caso dos japoneses, né, por os japoneses terem essa gratidão pelos americanos, por eles terem ajudado eles a crescer economicamente e na industrialização, né? E na época o Japão estava passando por um processo muito grande, né, de industrialização, né? Aí, graças aos americanos, isso foi Principalmente aumentando no ao final da pós-Segunda Segunda Guerra. Guerra Mundial, Isso, entendeu? isso. Uma coisa também que eu acho interessante é a questão de algumas produções culturais que o Japão tem, que é, por exemplo, os mangás, os animes. E muita gente não sabe qual é a diferença de um para o outro. Tu poderia explicar qual é a diferença de um? O mangá é a revista em quadrinhos e o anime é o desenho animado japonês, entendeu? Né?
Agora, uma coisa que eu vou falar pra galera aqui, né, que gosta de anime e mangá, a maioria desses animes de ação e mangás de ação, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, e Samurai X, e One Piece, né? Eles foram baseados na essência dos antigos guerreiros do Japão antigo, ou seja, foram baseados na essência dos guerreiros do Japão antigo, como por exemplo, na essência dos ninjas, dos samurais, dos ronins e dos sorreis, né? Monges guerreiros, entendeu? Entendi. E eu vi recentemente uma reportagem que trazia, né, além de outras questões, uma questão muito séria, que o japonês, ele tem dificuldade hoje de se relacionar com outro japonês, então não está nascendo tantas crianças no Japão, porque eles não estão conseguindo se relacionar, não estão conseguindo casar. E aí tem uma perspectiva de que daqui a 50 anos o Japão ele vai reduzir a sua população, porque a população japonesa está ficando velha, idosa, e ao mesmo tempo não está se renovando. E então existe até um plano do governo japonês de atrair imigrantes para o seu território. Porém, eles ainda são muito restritos, né? Porque é um país super populoso e que, na visão deles, acaba, de certa forma, tomando os empregos deles. Hum. Olha, essa questão vem muito da questão cultural do Japão de prezar pela pureza da alma, entendeu? De prezar pela pureza da alma e do espírito, né? Que é derivado do shintoísmo, né? Não vou dizer que né? Mas provavelmente, né? Não vou dizer que deve ser derivado do shintoísmo essa tradição, né, que eu aprendi, né? De prezar pela pureza da alma, né? Que nesse caso é a pureza do espírito, né? Que os japoneses veem que qualquer ato sexual, né, que você possa imaginar, né? Para eles é algo que pode acabar destruindo a alma, entendeu? E o espírito. Não vou dizer que mas provavelmente deve ser assim, né? Isso também pode ser. Deve ter uma grande influência, né? Isso pode ou não ser uma das grandes causas para que a taxa de natalidade no Japão esteja caindo ladeira abaixo, né? E ao mesmo tempo muitos japoneses, né? E japoneses não querem ter relações sexuais, né? Como você pode estar pensando agora, né? O pessoal, né? Entendi. E, Arthur, como foi que surgiu esse interesse, né, pela cultura nipônica de uma maneira geral, por todo esse contexto asiático? Tu falou que foi teu tio que influenciou, mas o que foi que te levou realmente a se aprofundar bastante, assim? Olha, foi as reportagens, né, do centenário da imigração japonesa, né, no Brasil, dos 100 anos, né, de 2008, falando sobre os samurais, né, falando sobre o Japão antigo, né, que foi um do Domingo Espetacular e o da Globo, né, com as entrevistas com o Sensei Jorge Kishikawa, no Instituto Niten, né, de artes marciais japonesas, né, antiga. E também, né, foi por influência do meu tio Alexandre, né, claro, como você falou antes, né, e foi por influência da minha mãe quando ela começou a assistir o dorama Pousando no Amor, né, que é coreano, né. Entendi. Aí além do Japão, eu comecei a ter uma Então quer dizer atração que a pelos tua mãe é coreanos, né. noveleira, é tua mãe? Aí graças à minha mãe e meu tio Alexandre, comecei a me interessar mais pelas coisas do Japão e da Coreia, né. A minha mãe me chamou lá em casa uma vez, né, pra gente poder assistir um dorama chinês chamado Jardim de Meteoros. Aí todo santo... Eram os 300 episódios, né. Entendi. Aí todo santo dia a gente assistia um episódio, né, de Jardim de Meteoros, né. Aí veio a minha interesse pela cultura chinesa, né? Que veio também por aquela questão, né, da diferença cultural entre o Ocidente e a China, né? Entre a diferença do TikTok chinês e do TikTok ocidental, né? Aí foi Qual é a isso que foi diferença? mais atrativo, Eu entendeu? fiquei Também. curioso entre essa diferença. Olha, a diferença é que no TikTok ocidental, né? Que o TikTok ele foi criado na China, né? A diferença é que no TikTok ocidental, né? Você vê essa questão de dancinha, pegadinha, né?
de moça seminua, né, dançando, né? Entendi. E ao mesmo tempo ver vídeo de pegadinha, né, de brincadeira, Muitas digamos, brincadeiras, né? essas De coisas, mau né? gosto De até. mau gosto, né? No TikTok chinês, o que é que você vê? Você vê muito campeonato, os filhos respeitando o pai e a mãe, né? A hierarquia, né? Com respeito aos mais velhos, né? Campeonato de matemática, os caras guerreiros, treinamento, filosofia para a vida, né? Lições para a vida, né? Que é isso que Bacana, a gente vê no TikTok chinês, né? bacana, legal. Muito bom. Arthur, eu queria dizer para nossa audiência que esse programa ele é uma iniciativa, né, da Barbearia Ferreira aqui em parceria com a Lei Paulo Gustavo, é a Lei 195 de 2022, é incentivada por essa lei através do edital, e nós queremos agradecer, né, por eles participarem, né, desse acreditar nesse projeto, e esse projeto ele tem um apoio da Lei Paulo Gustavo através da Lei 195 de 2022. Então, esse projeto é financiado através dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Aproveitando a deixa, eu queria conversar contigo agora sobre a questão do teu interesse pela cultura, pelos oceanos, né, pelos Ah, claro, vai aquários. ser um prazer. Ver como é que você consegue iniciar. Por exemplo, eu sou doido para ter um aquário, certo? Eu sou apaixonado por aquário, acho muito bonito, mas quando eu vejo na questão do trabalho, aí eu esmoreço. Ah, Aí eu esmoreço, porque eu acho que deve dar muito trabalho, né? Primeiro, o que que uma pessoa que se interessa pelo aquário, o que que ela tem que fazer em primeiro lugar? Tipo assim, eu não tenho aquário, não tenho nenhum tipo de conhecimento, não sei por onde começar. Eu começo com aquário de água doce, de água salgada. Me diga aí, qual é o primeiro passo que eu faço? olha, eu preferia que a galera começasse com de água doce, né? Porque é o que dá menos trabalho, né? De água doce, como é que é? É você colocar, né, o cascalho, né, dentro do aquário, né? Colocar as decorações, né? As plantas artificiais, né? O filtro, a bomba, né, de oxigênio, a luminária, né? Antes, né, de colocar, ou melhor, depois de colocar a água, né, perdão. Porque quando você for colocar água, você tem que colocar um saco, né? Em cima dos enfeites, né? E derramar água em cima do saco, né? Para poder encher o aquário de água, né? E ao mesmo tempo evitar com que a água fique suja e cheia de bactérias, né? Aí depois é que você coloca, né, o filtro, né, a bomba de oxigênio, né, digamos assim, a luminária, né, e deixa o aquário ciclando por 2 a 3 semanas, né? 2 semanas a 3 semanas, né? Que aí vai sugando aqueles vírus e bactérias que contém na água, né? Aí você vai uma vez por dia, né, medindo o pH, né? Medindo o pH, né? E colocando, né, o anticloro, né, no aquário, né? Aí, né, depois de completar a ciclagem, né, na hora de você for escolher os peixes, você tem que pensar bem antes de Então, escolher o toda essa peixe, né? preparação que você falou é antes de colocar o peixe. É, Entendi. isso. Aí Não é você só tem pegar o peixe lá no mercado onde vende isso. e botar na água, Não. não, né? Tem todo... Aí você tem. Aí na hora de escolher os peixes, você tem que pensar bem, né? Antes de escolher os peixes, né? Que eu vou dizer pra galera, né? Por quê, Arthur? Porque tem peixes que são territorialistas, tem uns que são mais territorialistas, né? Como é o caso do peixe beta, né? E o acarabandeira e o barra sumatra, né? Outros também que são mais pacíficos, né? Como é no caso dos neons, né? Que é aqueles peixes da balada, né? Que tem lá no Rio Negro, na Amazônia, né? Sim. E o teto-foguinho, né? Que é um peixinho pequeno, né, em Pacífico, né? Como é no caso também dos kingios, né? Os famosos peixes japoneses, né? Como é no caso também dos peixes limpa-vidro, né? Também, né? E por aí vai, né? Como é que você consegue configurar peixes de grande porte com peixes de pequeno porte e eles conviverem em harmonia? Qual é o critério que se usa? Olha, existem peixes de grande porte, né? Que são mais pacíficos, né? Como é no caso como no caso de alguns, né, por exemplo, como no caso dos kingios, né, também, né, existem peixes que são grandes, né, que são mais territorialistas, como é no caso da carabandeira, né,
Existem peixes pequenos que são mais territorialistas, né? Como no caso do barbo sumatra, né? Existem peixes que são saltadores, né? Como é no caso do peixe espadinha, né? E do peixe espadinha, né? E também, claro, porque o peixe, né? Ele só pula do aquário quando o pH não tá ideal para ele, entendeu? Quando, né? A qualidade da água, né? Digamos assim, não tá boa para ele. Aí o que que ele faz? Ele pula da água. Ou quando ele tá no aquário com peixe territorialista, ele também pula do aquário, né? Também. Entendi. Com medo, né, de sofrer alguma agressão. Isso. Entendi. Por isso que os peixes que você chama territorialistas, como por exemplo o peixe beta, ele tem que ser criado separados um do outro. Que no caso do peixe beta ele não pode ser criado junto, né? Por que que ele tem esse nome? Tu sabe informar? Não sei não. Mas ele tem uma variedade enorme, né? Tem uns pretos, uns azuis. Tem uns que são mais coloridos, tem umas raridades também belíssimas também. Se você for para ver, né? Eu acho eles muito bonitos, mas eu nunca consegui criar também. Eu já falei para ti, eu já tentei criar peixe, mas eu não sabia por onde começar e nunca tive experiência. Agora falando da TPA, né? O pessoal, na hora de for fazer a TPA, né? O que é TPA? Que é a troca parcial da água. Você tem que, né? Aí você coloca um negócio, né? Um cano, né? Dentro do aquário, né? Aí você sopra e depois joga dentro do balde, né? Aí vai fazer isso com o tempo, né? Até esvaziar, até deixar metade da água, né? Aí depois você pega a água, né? Mas qual é o objetivo de fazer A água e depois coloca dentro do aquário, né? Não qualquer água, né? Com água salgada, água com cloro, né? Tem que ser água sem cloro, né? Limpa, né? Como é no caso da água da Cagesse, né? Aí coloca dentro do aquário, né? Aí faz os testes, né? E depois coloca os peixes de volta no aquário, né? Após tirar eles, né? E deixarem eles dentro de sacos plásticos, né? Com água dentro, entendeu? Entendi. Você sopra para poder manter o ar ali circulando. O ar, né? E depois joga no balde, né? E depois de fazer isso por um bom tempo, você pega a água, né? Da torneira, coloca dentro do aquário, né? E depois coloca um anticloro, né? Faz os testes, né? E depois disso você coloca os peixes de volta no aquário, né? Entendi. Então é um processo até trabalhoso, né? Realmente é. E assim, qual o tamanho ideal para quem vai começar? Qual o tamanho ideal de aquário? Assim, quanto menor o aquário, mais trabalho vai dar. Que a dimensão da água é bem menor. E quanto maior o aquário, mais trabalho ele vai dar, porque a dimensão do aquário é bem maior. Ou seja, tem que ser um aquário assim de tamanho mediano, né? De tamanho médio, né? Entendi. E por a dimensão ser tamanho médio, né? Não vai dar tanto trabalho, entendeu? Como um aquário grande ou um aquário pequeno, entendeu? Entendi. Arthur, e no caso a pessoa escolha criar peixe de água salgada, qual é o procedimento? Porque eu acredito que deve ser bem mais trabalhoso, né? Por exemplo, se for aquário pequeno, né? Tem aquários com SUMP traseiro, né? Que é com o SUMP atrás do vidro do aquário, né? Na parte de trás do aquário, né? Aí tem aquela coisa. O que é o SUMP? É o sistema de filtragem, entendeu? Onde coloca o skimmer, né? As mídias biológicas, né? Como carvão ativado, cerâmica e perlon, né? Aí tem outra parte que é com a bomba de recalque, né? Também, né? Depois de colocar os equipamentos de filtragem, né? E tal, e colocar água doce na água de reposição, né? Aí você coloca o cascalho, né? Cascalho, né? Que não é um cascalho qualquer, né? Como um cascalho, né? Colorido, né? Como é nos aquários de água doce, né? Que eu recomendaria muito é os cascalhos coloridos, né? Cascalho aragonito, você tem que colocar ele, né? Depois, né? Depois fazer assim, né? E tal. Então você tem que, antes de colocar o cascalho, quando você estiver colocando o cascalho, né? Tanto no aquário de água doce como de água salgada, você tem que mexer no cascalho, né? Mexer bem, para deixar tudo organizadinho, né? Para não correr o risco de deixar o aquário mais sujo e cheio de vírus e bactérias, né? Para os peixes, né?
Para organizar, você coloca as rochas, né? Que eu recomendaria as rochas artificial, né? Para quem é iniciante. Depois você coloca a água, né, dentro do aquário, né? A água da torneira, né? Aí coloca em cima das rochas saco, né? Plástico, né? Quer dizer Saco plástico, né? deixa eu entender. Quer dizer que com aquário de água salgada você usa a água da torneira? Usa água da Mas torneira. aí como é que faz a questão Aí você, ó, do sal, né? Da salinização? tem o sal de aquário, né? Tem o sal de aquário. Entendi. Aí eu recomendo muito usar anticlório, sal de aquário, né? E os testes como amônia, nitrito, pH e salinidade, entendeu? Entendi. E E tudo isso aí tem tabelas para isso aí, para aí você tem, balizar, né? Aí você coloca em cima das rochas um saco plástico, né? Coloca a água da torneira dentro, né? Para deixar bem limpinha, né? Aí depois você coloca o sal do aquário, né? E liga as bombas, né? O skimmer e a bomba de recalque, né? Aí deixa o aquário ciclando, né? Por 2 a 3 semanas, né? Que eu recomendo, né? Aí, uma vez por dia, você vai colocar um anticloro, medir amônia, nitrito, pH, salinidade, entendeu? Enquanto você deixa o aquário... Como é que faz essas medições? Deixa um aparelho específico para isso? Tem aparelho, sim, tem aparelho específico, né? E por aí vai, né? Entendi. Aí, depois disso, né? Você... Aí depois fazer a escolha dos peixes, né? Depois de terminar a ciclagem, né? Depois de você ficar uma vez por dia colocando anticloro, medindo amônia, nitrito, pH e salinidade, você coloca, né, os peixes, né? Mas só que não pode ser qualquer peixe. Um peixe que eu recomendaria muito para a galera iniciar no aquarismo seria o peixe palhaço da espécie Amphibium ocellaris, que tem diversas espécies. Tem o ocellaris comum, que é o famoso Nemo, né? E tem o Ocellaris black, né, que é o peixe palhaço preto. Tem o Ocellaris white, né, que é o totalmente branco, né. Tem o Store, né, que é cheio de que é branco, que é uns com as manchas, que é uns branco, né, com as manchas pretas, que é o caso do black, né. E tem outros que é branco com as manchas laranja, né, como no caso do Orange Storm, né. E por aí vai, né? Entendi. Então esse peixe ele é bem adaptável e mais resistente para quem está querendo iniciar. Sim, o peixe palhaço, Entendi. o peixe palhaço, as donzelas, né, também, como é no caso da donzela Yellowtail, né, que é uma azulzinha com rabo amarelo, né, semelhante à Dory, né, o Hepatos, né. Aí tem uma também que é a Cupang, né, que é uma azul com uma lista amarela, né, e um rabo amarelo, né, entendeu? Entendi. Então, qual é a vantagem de se escolher um aquário de água doce e de água salgada? São a variedade de peixes, é mais bonito? De água salgada, né? Os peixes são mais bonitos, porém eles dão mais trabalho, né? E ao mesmo tempo dão mais trabalho, né? E são peixes também de grande porte, né? E sem contar que, diferente dos de água doce, eles não são sensíveis, né? A galera fala que eles são bem sensíveis, né? Mas na realidade eles são bem resistentes, né? Por exemplo, eu já criei um peixe palhaço que ele ficou 2 anos lá em casa. Entendi. Ele chegou em 2018 e morreu lá no aquário de casa em 2020. Ficou 2 anos lá em casa. Entendi. 2 anos, né? Entendi. Então tu tem aquário de água doce e de água salgada. Legal. Aí tem um produto que eu recomendo muito para aquário de água salgada, que é o Prime, né? Quando você for fazer a reposição de água doce, né? Você tem que, depois de repor água doce, né? Colocar o Prime, entendeu? Mas só com cuidado, né? Para não poder, né? Dar ruim, né? Dar problema, né? Digamos assim, né? Entendi. Tem sempre que colocar uma dosagem Não, suficiente. dosagem suficiente, entendeu? Uma dosagem correta, entendeu? Entendi. Aí tem tudo medição, né? Para cada litro de água. Nem muito grande, nem muito pequena, né? Entendi. E Arthur, assim, tu conseguiu nesse momento assim que tu estava
tá tendo os teus aquários, tu conseguiu vender, comercializar ou tu só cria para lazer e hobby mesmo? Lazer e hobby. Entendi. Crio para lazer e hobby os peixes como animal de estimação, tanto de água doce como de água salgada também. Entendi. E dentre tantos conhecimentos que você tem, como é que você administra teu tempo no dia a dia? Como é que é teu dia a dia? Cara, quem cuida dos aquários, né, é meu pai e minha mãe, né? Enquanto eu fico resolvendo as coisas do colégio, do curso de japonês e Quer dizer que treinando, né? tu faz um curso de japonês? No IF7 de Calcaia. E ao mesmo tempo fico treinando exercícios do Kendo, né? Indo pra academia, né? Malhar braço, perna, né? Ir pro jiu-jitsu, né? Treino de jiu-jitsu, né? Então tu tem Arte uma marcial, vida né? bem ativa, né? Bem ativo. E ao mesmo tempo também vou pro reforço, né? Estudar o conteúdo pro Enem, né? Também. E por Entendi. aí vai. Então é uma vida bem corrida, Já né? terminou o ensino médio já? Tô terminando já. Entendi. Tô no último ano do colégio. Entendi. E aí tu tem assim algum pensamento de qual Eu tô pensando se eu área tu... passar para oceanografia, né? Tipo, se eu não, perdão, né? Se eu não passar para oceanografia, eu fazer uma faculdade particular lá de Fortaleza, né? Para a área de biologia, fazer uma faculdade particular de biologia, né? Em Fortaleza, né? Caso eu não passe para o Enem para oceanografia, né? Entendi. Para fazer lá na UES com a galera do Labomar, né? Entendi. Estudo de ciências do mar. Entendi. Fora isso daí, como é que você tem ainda alguma perspectiva assim, de viajar para o Japão? Tenho. Porque você acaba integrando Assim, essas duas áreas, né? Tipo assim, a oceanografia junto com a cultura japonesa, você acaba integrando. Inclusive, o Japão é uma referência mundial em pescados, né? com certeza, né? E eu tenho vontade de viajar para o Japão quando eu me formar, né, no IF7 de Calcaia, no curso de japonês, né? Japonês básico 1 e 2, né? Aí eu vou viajar para o Japão, né? E conhecer vários lugares, né, no Japão, entendeu? Com meu pai e a minha mãe. Entendi. É difícil a língua japonesa? É bem difícil. Tem uns alfabetos bem diferentes do nosso, na ocidental, né? Que a gente está acostumado a ver no português, Explica um pouquinho no pra gente como é inglês, que é. no alemão e no espanhol, entendeu? Tá. Explica um E pouquinho, no francês. explica um pouquinho pra gente como é que é essa questão da língua, do contato com a língua. Por onde que a pessoa começa? Começa pelo hiragana, né? Depois vai para o katakana e do katakana vai para o kanji, entendeu? Hiragana é o que é o alfabeto utilizado para se comunicar com os japoneses, né? O katakana é o alfabeto japonês para se comunicar com outros estrangeiros, né? Ou melhor, com estrangeiros no Japão, né? Que tem fisionomia de japonês, mas não são japoneses, né? Então, os japoneses eles usam o katakana, né? Esse segundo alfabeto japonês para se comunicar com estrangeiros fora do Japão, no leste asiático, entendeu? Enquanto o kanji é muito utilizado nas artes, né? Do Japão, entendeu? Nas artes marciais, entendeu? Nas artes marciais e nas tradições religiosas. Pois, Arthur, nós estamos já nos aproximando aqui do nosso encerramento. Para mim é uma honra, uma grata satisfação ter você aqui comigo. Aprendi muito. Continuo aprendendo sempre que você vem aqui, você troca uma ideia, né? Fala sobre algo, aprofunda, e eu aprendo sempre um pouquinho a mais. E lembrando a todos vocês que esse projeto é apoiado pela Lei Paulo Gustavo, a Lei 195 de 2022, e nós agradecemos a todos vocês que estão aí, compartilha, curta, comenta